5, 4, 3, 2, 1. Knock, knock, knock on the gates of hell. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi Jennifer Lourenço. Ela entrou aqui, no canal do professor Cláudio Neto no YouTube e pediu a sua música. Tá aí, Jennifer, a música que você pediu. Aí, legal. E você também pode fazer que nem a Jennifer, entrar aqui, no canal do professor Cláudio Neto no YouTube e pedir a sua música. Eu prometo que toco. Nós estamos comemorando 6.459 visualizações. Então, não bota esquecer, meu filho. Não dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de terceira série de História. Hoje vamos passear pelo Brasil Império, vamos sair desde o primeiro reinado, passando pelo período regencial até o segundo reinado. Então, vamos começar assim. O Brasil Império é o nome dado ao período que se estendeu de 1822 a 1889. A independência do Brasil marca o início do período imperial, que foi encerrado com a proclamação da República. O período imperial é dividido em 3 fases: primeiro reinado, primeiro período regencial e segundo reinado. O primeiro reinado destacou-se pelo autoritarismo de Dom Pedro I, que levou ao desgaste da sua relação com a elite política e econômica do país, fazendo com que o imperador renunciasse ao cargo. O período regencial foi um momento de transição e teve 2 grandes destaques: as brigas políticas e as revoltas provinciais. Mas, na verdade, o Brasil Império começa a nascer quando Portugal não observa o bloqueio continental contra a Inglaterra, que havia sido imposto por Napoleão I em 1806, na cidade de Berlim. Então, as tropas da França marcham para Lisboa, obrigando a corte portuguesa, com cerca de 15 mil pessoas, a fugir para a colônia, o Brasil. Isso em 29 de novembro de 1807, sendo escoltada pela Inglaterra. Tanto Portugal quanto a Inglaterra tinham muito interesse nessa empreitada. Enquanto os portugueses buscavam uma sobrevida ao colonialismo após a independência das 12 colônias, para garantir um maior controle sobre o Brasil, os ingleses, os interesses deles eram de comercializar diretamente com a América. Em janeiro de 1808, em Salvador, era aprovado o primeiro ato administrativo que foi realmente importante no Brasil pelo então príncipe regente Dom João: a abertura dos portos às nações amigas, o que seria o fim do Pacto Colonial Mercantilista português e o início da transferência do Brasil à esfera de influência do capitalismo industrial inglês, onde o Brasil era obrigado a ceder mais e mais aos interesses britânicos, chegando ao ponto de comprar casacos de pele num país tropical, pianos e por aí vai. O Brasil não poderia nem mesmo ter uma indústria, e a Inglaterra proibiu o comércio de escravos, porque esse comércio era muito lucrativo para eles, e caso os ingleses encontrassem algum navio negreiro, poderiam afundá-lo. Mas o Brasil continuou com essa prática, que seria relativamente maquiada, e dessa forma nasceu o termo para inglês ver, que na verdade era para inglês não ver. Seguiram-se várias transformações que colocaram o nosso país em um novo patamar, o que acabou acelerando a nossa independência, que na verdade teve seu ponto de partida em 1820, quando começa em Portugal a chamada Revolução Liberal do Porto. Nessa revolução,
A burguesia portuguesa reivindicava a volta do rei Dom João VI para Portugal e exigia a revogação das medidas que garantiam maior liberdade econômica ao Brasil, que viu nessas ações uma tentativa de recolonizar o país e de impedir o desenvolvimento econômico que estava em curso. Surge, então, um desgaste e uma insatisfação dos brasileiros em relação a Portugal, o que seria o início do processo de independência no Brasil, onde Dom Pedro, nomeado por seu pai como regente do país, seria o líder desse movimento que transformou o país numa monarquia. E, como Napoleão era imperador, mesmo tendo conquistado menos espaço que Dom Pedro também quis ser imperador e foi coroado como tal, tornando-se Dom Pedro I. O período imperial do Brasil, eu falei, é dividido em 3 fases, como está aqui, ó. O primeiro reinado, de 1822 a 1831, o segundo de 1831 a 1840 e o terceiro de 1840 a 1889. O primeiro reinado é o período em que o país foi governado por Dom Pedro I, filho de Dom João VI e regente do Brasil até a sua independência. O primeiro reinado ficou marcado pelos atritos entre Dom Pedro I e grupos políticos do Brasil, muito por conta do autoritarismo e pela incompetência da administração do país. Com a independência, determinadas regiões do país, como Pará e Maranhão, permaneceram fiéis a Portugal, desencadeando uma guerra no país. Com o fim da guerra de independência, era necessário garantir que Portugal reconhecesse a independência do Brasil. Esse reconhecimento foi formalizado em 1825 por meio de negociações mediadas por quem? A Inglaterra. A outorga da Constituição de 1824 foi o exemplo mais claro do autoritarismo que marcou o reinado de Dom Pedro I. Seu governo também foi marcado por decisões equivocadas, como a Guerra da Cisplatina, ou Campanha da Cisplatina, conhecido na historiografia argentina e uruguaia como Província em Disputa. Foi um conflito que teve entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata entre 1825 e 1828, pela posse da Província Cisplatina, a região atual da República Oriental do Uruguai. Na historiografia argentina, é denominado como Guerra do Brasil, ou Guerra contra o Império do Brasil, que em 1820 anexou a chamada Cisplatina, que na verdade foi invadida como parte das ações políticas do imperador Dom João VI. Na época, o imperador realizou essa invasão com o objetivo de atender aos anseios de Carlota Joaquina, sua esposa, que desejava se transformar em Rainha do Prata, sendo regente daquele território no lugar do seu irmão Fernando VII, que era rei da Espanha. Além disso, essa anexação cumpria determinações militares que evitariam a ocorrência de levantes liberais que influíssem o território brasileiro. Mas isso destruiu a nossa economia e também rebeliões que demonstravam a fraqueza do governo no comando do Brasil. Então, pressionado por diversos grupos insatisfeitos, Dom Pedro I renuncia ao trono em 1831 em favor do seu filho. O filho de Dom Pedro I, porém, não tinha idade para assumir o Brasil. Assim, iniciou-se um período de transição em que o país foi governado por regentes, até que o futuro imperador tivesse a idade mínima para assumir o país, no caso, 18 anos, conforme estipulava a Constituição de 1824. Esse período de transição é que ficou conhecido como período regencial. E esse período regencial, bom, os regentes eleitos, eles governaram o Brasil durante esse chamado período regencial, que ficou marcado por disputas entre parlamentares brasileiros e por rebeliões provinciais. Ao longo desse período aconteceram rebeliões como a Tabanagem, a Balaiada, Saminada, Revolta dos Malheiros e a Revolução Farroupilha, que, a bem da verdade, nem foi uma revolução. Não mudou as bases do governo. Bom, o período das regências
teve fim com o golpe da maioridade, no qual os políticos brasileiros anteciparam a maioridade de Pedro Alcântara para que ele pudesse ser coroado imperador do Brasil com apenas 14 anos de idade. Esse golpe parlamentar acontece em 1840, dando início ao segundo reinado, que nós vamos deixar para uma próxima aula. Ainda tem tempo? Então vamos embora. O segundo reinado foi o período em que Dom Pedro II foi o imperador do Brasil. Ele se estende de 1840 a 1889. O reinado de Dom Pedro II pode ser dividido em diversas fases. Um período inicial de consolidação, seguido por uma fase de auge e, por fim, um estágio de decadência. A campanha abolicionista seguiu um longo percurso e foi um dos grandes acontecimentos que marcaram o segundo reinado. Quando Pedro II assumiu a presidência, o Brasil era pressionado pela Inglaterra a proibir o tráfico de escravos na África. Com essa proibição do tráfico, em 1850, a monarquia iniciou uma transição bem lenta, até a abolição do trabalho escravo aqui no Brasil, em 1888, durante momentos finais da monarquia brasileira. Aí também teve a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, que foi um dos acontecimentos mais marcantes desse segundo reinado. A vitória do Brasil e de seus aliados nesse combate, onde esteve Brasil, Argentina e Uruguai se unindo para lutar contra o Paraguai, na verdade, Solano Lopes. A Guerra do Paraguai foi resultado de choques de interesses que existiam entre as nações sul-americanas e teve como consequência final a destruição do Paraguai. Para o Brasil, as grandes consequências foram o enfraquecimento da monarquia e a instauração de uma forte crise econômica no país. A decadência da monarquia, resultado de seu enfraquecimento nos meios políticos e nas elites econômicas do Brasil, fez com que o republicanismo ganhasse força como alternativa política. Essa forma de governo foi viabilizada pela conspiração dos militares contra a monarquia. A proclamação da República acontece em 15 de novembro de 1889, quando foi organizado um golpe militar para destituir o gabinete ministerial ocupado pelo Visconde de Ouro Preto. A destituição do gabinete e as articulações políticas levaram José do Patrocínio a proclamar a República. Dom Pedro II e a família real partiram então para a Europa. Por fim, o segundo reinado foi o maior e mais estável período da monarquia do Brasil, enquanto Dom Pedro II governou o país por quase meio século. Essa época foi marcada por importantes eventos no Brasil, como a Guerra do Paraguai, como eu disse antes. Durante esse período, o país passa por transformações que levaram ao fim do trabalho escravo e à chegada de milhares de imigrantes no país. O golpe militar que conduziu à proclamação da República deu fim à monarquia em 1889 e é assunto para uma próxima aula. Não se esquecendo que nós não estamos em férias, nós estamos em quarentena. Eu peço mais uma vez muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu lado. Eu deixo um beijo no fundo do seu coração. Um forte abraço e até a próxima aula.